Boa noite a todos. Cá estamos nós, já pertinho do fim do ano. 2 anos de expurgo, 2020, 2021, para a gente aprender a dar valor a coisas que a gente nem lembrava. Mas eu quero hoje falar sobre coisas bem suaves, sabe? Eu até vou tirar eu esqueço que eu estou com a viseira, às vezes eu pôr coisa na boca, que nem agora eu fui olhar aqui, eu não enxerguei direito, por quê? Também é um pouquinho a idade, viu? A idade deixa a gente até que bem, porque não fica muito presa demais a muitas coisas. Então eu achei interessante a gente falar coisa mais leve hoje, e nada melhor do que falar de nós mesmos, né? Então eu coloquei assim: de onde viemos? Quem sabe de onde viemos? Nós viemos do mineral, do vegetal, do animal e do animal uminal. Muita gente sabe, mas muitas pessoas até sabem, mas não está lembrando. Em todas as épocas e em todos os lugares da terra, todos os povos sempre buscaram explicações, querendo saber sobre a origem dos seres humanos. Tanto é que quando eu conhecia só o catolicismo, eu achava que a primeira pessoa era o Adão e a Eva. Depois que eu entrei na doutrina científica, que o Espiritismo é ciência, filosofia e evangelho, daí eu aprendi que eles saíram lá dos capelinos e vieram aqui a mando de Deus na terra para poder ajudar aqueles que iam ser colocados na terra, porque eles eram inteligentes, os capelinos, mas uma boa parte era teimoso, talvez como muitos de nós ainda somos, né? Então eles eram inteligentes, eles tinham coisas para passar, mas eles não tinham, devido à teimosia, condição de ficar lá nos capelinos. Então o que aconteceu? Vieram aqui, Deus preparou o planeta e eles vieram ajudar os seres que tinham que encarnar aqui. E essa pergunta é tão antiga quanto o próprio homem. Quem somos? Por quê? Por que acontece isso? Qual é a melhor crença? Isso é uma coisa que está dentro de cada um de nós, né? Agora, o mais importante de tudo isso é que nós temos por obrigação, para poder nos elevar, fazer o bem. Não importa qual é a religião, desde que você não faça mal para o outro, busque fazer o bem, divida alguma coisa que você tem, que você pode, com o outro, não importa, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico. O que você não pode é achar que a sua é que é a melhor, que nem os caras, Corinthians e Palmeiras, né? O meu é que é melhor. Não, o meu é que é melhor. E vira religião. Não. Nós, não importa onde estamos, cada um está no lugar certo para buscar o que é melhor. E nós também temos a liberdade de escolher o caminho. De repente aquela religião, ou aquela seita, ou aquele lugar não é aquilo que você estava querendo, busca outro caminho, até você encontrar e se encontrar. Porque o mais importante que nós estamos fazendo aqui é buscando a gente se encontrar, saber quem é que nós somos e o que nós estamos fazendo para nós. Porque, em primeiro lugar, para nós, para depois ter para oferecer para o outro. Se você não está com a sementinha na mão, você não pode semear. Então é importante estudar, aprender, para poder sair depois semeando, né? E os pesquisadores estudiosos desses assuntos têm tentado responder durante séculos e séculos, porque eles pesquisavam tudo, mas principalmente sobre os homens da terra. E todos esses assuntos estão registrados nos livros básicos em virtude de nossa crença judaico-cristã. É claro que tem que ser os homens da época, porque nós, do planeta Terra, não importa se era lá de trás, tínhamos que querer saber alguma coisa. Então esses pesquisadores, esses estudiosos já eram os seres que foram colocados aqui na Terra, porque a Terra é a nossa mãe e a nossa obrigação é um dar a mão para o outro, porque somos todos irmãos.
Não é só porque é doutor, empina o nariz e é doutor. Não, o doutor, se Deus permitiu que ele chegasse no ponto que ele chegou, mais humildade, mais humanidade, mais caridade ele precisa fazer. Claro que ele tem que ganhar o dele, fazer a vida dele, porque ele procurou ser para procurar também ter. Então ele tem todo o direito de ter. Mas antes de ter, ele precisa ser. Assim como nós também. Nós não importa se não somos doutores, mas nós precisamos buscar ser alguma coisa. E vamos buscar. E aqui diz também: e todos esses assuntos estão registrados nos livros básicos, por causa que nós acreditamos no judaísmo, no cristianismo, em Deus, em Jesus, em todos, os cristãos, uma boa parte acredita e coloca de santo aquele que foi bom aqui na terra. Só que nós, aqui na terra, nós temos outros universos além da terra. Então, de repente, o que nós fomos de bom aqui, que valeu a pena, num outro plano ainda nós não estamos prontos para estar lá. Então a gente reencarna de novo aqui, até um dia poder ficar realmente num outro plano. Mas tem gente até hoje que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em nada. Eu mesmo falei para um camarada, ele quis brincar comigo, queria me oferecer cerveja. Eu falei: olha, você vai acabar na zona umbralina, né? Ele falou: eu gosto do Charles Brown, o Carlinhos Brown, sei lá. Não sabia nem o que era isso. Então, porque às vezes a gente, sem querer, a gente vai em alguma festa, algum aniversário, que é o que aconteceu comigo, e a pessoa não tem a mesma maneira de ser da gente. Eu não posso nem ver bebida, mas eu trabalho e ajudo as pessoas que gostam de bebida a deixar de beber, porque não é para mim, é para o bem dela mesmo. Mas cada um vai fazer o que é certo na hora que achar melhor. Mas com a graça de Deus, a gente já tem um pouquinho mais de entendimento. E o que a gente pode fazer quando vê um caso assim? Como disse na hora até que Jesus estava crucificado: perdoe, Pai, ele não sabe o que está falando, não é? Então a gente tem que entender, ele ainda não está na hora de entender alguma coisa. Mas é uma pessoa querida, é uma pessoa amada, é uma pessoa boa, e a nossa obrigação é só ajudar. Só que agora nós temos explicações bem mais recentes, pois foi no fim do século passado que certos fatos da natureza levaram alguns pesquisadores a chegar à conclusão que todas as espécies de seres vivos atuais têm sua origem na aurora da vida. Muita gente pode até falar: mas o que é essa aurora da vida? Eu até marquei aqui para poder explicar. O que é aurora? A minha bisneta se chama Aurora. Eu estranhei esse nome porque agora é difícil alguém colocar o nome de Aurora, né? Daí eu fui buscar, eu achei até lindo, agora já acho bonito o nome dela. A aurora é uma claridade visível no céu antes do nascer do sol, e que indica o começo do dia. No sentido figurado, a aurora significa a infância, a juventude, o princípio da vida. Então é sobre o que eu estou falando. Nós viemos do mineral, do vegetal, nós estamos aqui querendo saber por que estamos aqui, quem somos, o que temos que fazer para ficar melhor. Então isso tudo é a aurora da vida mesmo, não é? Aqui diz mais, principalmente no caso da espécie humana, é muito importante a gente buscar conhecimento, porque alguns cientistas chegaram a sugerir que haveria lá no passado distante uma espécie que poderia ser ancestral do homem e também do chimpanzé. Muitas pessoas ainda chegaram a perguntar para mim: Neuza, então nós viemos do macaco? eu sempre, pelo que eu aprendi, no mineral, no vegetal, no animal hominal, nós só passamos com a nossa energia, né? Com a nossa essência, né? Então nós não fomos um macaco, mas nós fomos
muito assim parecido em semelhança, em comportamento, até que de repente Deus foi trabalhando, lapidando, melhorando e nós chegamos a isso que somos hoje. Alguns cientistas chegaram até a discutir, achando que poderia ter alguma coisa lá atrás. É que nem nós, quando fazemos um desenho, você lembra de alguma coisa para começar, daí você quer aperfeiçoar aquela coisa, até que de repente fala, agora eu estou contente, é assim que eu quero. Foi o que Deus fez com a criação dele. Olha, ele buscou tudo que o homem precisava para se alimentar, para viver, para respirar, para ter saúde, para passar frio, para depois ganhar o sol, para aquecer. Ele pensou em tudo. Será que nós estamos pensando em tudo isso? Porque do jeito que o nosso planeta está, não está parecendo que muita gente já está entendendo a beleza do trabalho de Deus. E aqui diz também, se compararmos o homem e os animais, sob o ponto de vista da inteligência, a linha de demarcação parece difícil de estabelecer, pois alguns animais têm, sob esse ponto de vista, uma superioridade notória até sobre alguns homens. Realmente, eu fico boba de ver homem matando animal, jogando cachorro fora. E um cachorro, você dá uma bronca nele, daí a pouco você agrada, ele já fica todo alegre e feliz. E tem muitos homens, eu digo homem e mulher, né? Porque homens, quer dizer, os dois, que ainda não têm a ternura, o amor, a gratidão que tem um animal. Só que sobre isso, alguns filósofos estão em desacordo, porque uns acham que os homens ainda têm muito de animal, outros já acham que os animais têm muito do homem. Só que todos estão errados, porque o homem é um ser à parte. Realmente, depois que Deus criou e foi colocando cada espécie no seu devido lugar, Deus escolheu como que ele ia continuar o trabalho dele. E o que ele fez? Pode, às vezes, aliás, onde que eu parei aqui? Peraí. Já me perdi. Todos estão errados, porque o homem é um ser à parte, que pode, às vezes, tanto rebaixar-se muito, como elevar-se bem alto. E realmente é verdade. Tem homens humildes, bom de coração, puro. E se ele vê uma pessoa bem arrumadinha, olha, não precisa muito, pela minha idade eu posso dizer para vocês, antigamente, o brasileiro, quando chegava um americano, chamava até de doutor, porque achava que eram superiores a nós. E o homem humilde, é só ele ver um homem mais ou menos arrumadinho, já é doutor. Às vezes nem é, e às vezes o homem é até ruim, mas é doutor, porque está vendo o homem todo estiloso e ele então se sente pequenininho. Só que às vezes esses pequenininhos são enormes, são grandes, não é? E aqui diz também, a natureza deu aos animais tudo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para prover suas necessidades e sua conservação. Realmente, o homem ou a mulher, aquele que quer ser alguma coisa na vida, ele tem que estudar, ele tem que buscar, ele tem às vezes que ter humildade, fazer um currículo, ficar esperando, e tem que ter fé, tem que ter amor a Deus, tem que acreditar que existe uma energia maior do que a nossa, que é a energia de Deus, a energia dos irmãos espirituais, do plano maior, que está querendo nos ajudar. Eu mesma já falei e falo sempre que for possível, eu faço o evangelho às 8 horas quando eu não estou aqui, e peço para me colocar junto à corrente da bondade e do amor, porque tem uma corrente que Deus envia para vir ajudar nós, os seres aqui da terra. Então às 8 horas, tem gente que do serviço não dá para fazer às 6, fazem às 8. Então eu peço, me junte à corrente da bondade e do amor, e vamos juntos pedir bênçãos para o nosso planeta, bons pensamentos para os seres que estão aqui na terra. Isso tudo é muito importante, porque tem homens que se sentem
humilde, e tem outros que tem uma pose que parece que é o dono do mundo. Tem uns que buscam estudar e aprender. Tem outros que falam, para quê? Bobagem, eu já sei o que eu quero, eu sei tudo. Não vou perder tempo. Ele pensa que ele vai perder tempo. Mal imagina quantas vezes mais ele vai ter que voltar aqui na Terra por não ter parado para pensar e para ouvir um pouquinho, às vezes alguma pessoa até humilde falando com ele. O corpo do homem se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque o homem ganhou de Deus, do nosso Criador, entre tudo que ele criou dos animais. Deus escolheu o homem para ganhar a aquisição da palavra, do pensamento contínuo, o uso da razão e a liberdade de escolha. Então, entre todos os animais, Deus escolheu o homem. E nós vemos hoje, eu já vi, levou 35 minutos para um cachorro grande, pretão, não sei se vocês viram, tirar um cachorrinho que estava afogando na piscina. Ele nadava e não conseguia sair. Você viu? E o cachorrão fez, até que ele conseguiu salvar o cachorrinho. Já tem homens que matam, escondem o corpo, estupram as pessoas. Então, quer dizer, está uma mistura que está muito difícil do nosso planeta ficar numa energia boa. A energia boa pede, ora, estuda, semeia, mas a energia ruim, só pensando no bolso cheio, não entra nessa que Deus tanto quer, que é a nossa evolução espiritual. Porque o corpo vai perecendo, vai embora, volta, vem outro, perece. Nós temos que elevar o nosso espírito para ele ficar no mundo melhor, para a gente poder ajudar mais, né, a natureza, os infinitos mistérios que tem, né, universos. E aqui diz também, o homem, ele ganhou tudo isso, a aquisição da palavra, do pensamento, coisa que o animal irracional ainda não tem. Mas nós vemos, através do treino, coisas maravilhosas que os animais irracionais fazem. Basta ligar a televisão num programinha onde tem os bichinhos que você fala, nossa, que coisa mais linda. Então, eu só chego a essa conclusão. Pobre dos homens que por raiva ou por ódio se rebaixaram mais que certos animais. Principalmente esses que matam, que roubam, que inventam, que destroem, que põem lá as queimadas, que joga lixo na água, nos oceanos, nos rios. Esses animais são muito mais animais, esses animais homens, muito mais animais do que os animais irracionais, porque os peixes morrem e aqueles que engolem água com gordura, com sabão, passa a doença para o ser humano. Então veja quanta coisa nós temos que melhorar na nossa vida para elevar um pouquinho mais o nosso planeta, a energia, os hertz do nosso planeta. O homem pode ser reconhecido pelo pensamento de Deus, já os animais irracionais agem pelo instinto e a sua inteligência é limitada. Os animais também têm alma, só que ainda é inferior à dos homens. E olha, mais uma coisa para vocês. Quem quiser saber mais, basta ler o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que vocês vão saber muito mais. Assim como eu também busquei ler, busquei outras leituras para poder montar essa pequena palestra. Portanto, as espécies dos seres vivos atuais têm sua origem também na aurora da vida. Segundo opinião de alguns cientistas, acham que antes do ser humano deve ter tido algum animal semelhante ao homem, que é, como eu já falei, o tal do chimpanzé. Como vimos, entre todas as espécies de animais criados por Deus, Deus, nos escolheu para juntos procurarmos, através da cocriação, fazer o nosso melhor, a fim de podermos continuar a nossa evolução
evolução espiritual, é claro, e material também, porque precisamos viver, precisamos criar família, né? Aqui na Terra. E nesse momento é o que mais nós estamos sendo vigiados. Será que nós estamos entendendo o porquê que lá atrás teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a gripe espanhola, a história do Noé, do barco, e agora essa pandemia? Será? E pelas pessoas que ainda não estão respeitando, próprios políticos mandantes estão desrespeitando as leis, não está outra vez uns vírus aí querendo atrapalhar a nossa vida? Agora o ser humano, tudo bem, é que nem um remédio para a coluna. Você toma um remédio para tirar dor na coluna, ele atrapalha a parte gástrica, ele atrapalha o intestino. E é isso que está acontecendo. É remédio daqui, é vacina de lá, é remédio daqui, mas nós precisamos tomar a vacina. Porque se não tomarmos a vacina, estamos sujeitos a entrar nessa varredura. E nós sabemos que aqui nós estamos nessa época, uns morrendo, outros chorando por quem morreu, outros morrendo de tanto trabalhar para ajudar os que estão doentes. Nós estamos numa situação difícil. Agora, nada impede nós cristãos, que temos fé, que frequentamos uma casa como a nossa, fazer uma prece, elevar o nosso pensamento, pedir para abençoar, para limpar essa poluição tão ruim que está acontecendo no nosso planeta. Tem gente que tem preguiça de perder 10 minutos para fazer uma prece em prol dela própria, em prol de vir numa casa como essa, ou porque tem jogo, ou porque tem novela, ou porque tem não sei lá o quê, e com isso nós estamos enfraquecidos. Mas pode ter certeza que por merecimento, nós que aqui estamos, vamos continuar fortes, porque nós estamos respeitando a natureza, respeitando a Deus, tendo fé em Deus, querendo dar o nosso melhor para aquele que precisa. Assim como eu mesma, semana passada peguei uma virose, porque estive com a minha bisneta que estava com virose. Eu não vim, eu melhorei, mas eu não vim, porque falaram que virose, essa que está dando agora, é que nem catapora, é que nem sarampo, diz que pega. Então eu achei melhor ficar em casa, para eu não ter que ouvir, fulano disse que pegou porque ficou perto de você. Eu não quero isso para mim não. Eu já tenho muito pecado, não quero mais outros pecados. Então, minha gente, vamos despertar para o mundo, vamos acordar, que Deus está dando oportunidade para nós. Eu digo isso porque, como já falei, o homem ganhou a aquisição da palavra, e é por isso também que nós temos que nos questionar, para a gente realmente saber por que existe uma grande distância entre o se conhecer e o se transformar. Muitas pessoas pensam até que se conhece, mas na verdade não se conhece. Pensa que está falando certo, na verdade não está falando certo, porque não está tendo a vontade de buscar através daqueles que sabem mais. Eu, por exemplo, eu tenho um português meio italianado. Eu não tenho vergonha de, às vezes, pego minha irmã que estudou inglês, português, italiano, eu falo, olha, eu vou ler, o que você acha, está certo o meu português? E às vezes ela fala, por que você fala com nós? Eu falei, não sei porque a nossa família fala, eu falo também, é conosco. Mas se eu falo conosco, parece que não sou eu. E se eu falo com nós, é a Neuza que está falando. E não adianta você querer ser o que o outro quer que você seja. Você tem que buscar conhecimento e aos poucos ir melhorando, mudando, mas sempre sendo você mesmo. Você pode ouvir um monte de coisa da parte dos outros, mas consulte, se questione, para você realmente saber se é isso que você quer, se é isso que você está sentindo mesmo. Claro que é para as coisas boas, porque coisa ruim, assim que alguém te acordar, isso é ruim, busque não fazer. Mas tem certas coisas boas que você tem que consultar. Eu quero isso para mim, está na hora já. É muito importante a gente entrar dentro da gente, se conhecer, porque para a gente evoluir, para a gente se transformar, se você não se questionar, não se conhecer, você não vai saber nem qual é o pior hábito que você tem, qual é a pior maneira que você tem de fazer determinadas coisas.
Então, é olhando do jeito que você é, até no espelho, converse com você, olhe no espelho. Eu olho para mim e eu falo, Iona, tá, vai. Mas daí eu falo, peraí, vou melhorar. Pego um lápis, daí eu olho, tá bom, aqui agora ficou feio. Daí eu falo, agora está um pouco melhor. Sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas olhem para mim e sintam vida em mim. Porque é o que eu sinto. Eu sinto que eu tenho que viver até a hora que Deus achar que eu devo ir embora. Mas enquanto Ele permitir, eu vou viver da melhor maneira possível. Choro, dou risada, sofro, fico feliz. A gente tem de tudo. Italiano, principalmente, tem as 4 estações num dia só. Mas não tem importância. O importante é você buscar ser uma pessoa cada vez melhor. Para terminar, é por isso que temos que nos questionar. E entre o ser e o ter, e é bom lembrar também que todo crescimento implica também em sofrimento e em dor, porque às vezes a gente sofre, tem dor para fazer determinadas coisas que a gente gostaria de não precisar fazer, mas às vezes a gente precisa fazer. Como uma mãe, por exemplo, às vezes tem que chamar a atenção de um filho. Ela morre de dor. Olha, você não vai comer isso, porque não pode. Eu mesmo brinco com a minha filha, você tem diabetes, não abuse. Ah, mas eu quero. Mas não pode. Experimenta, mas não pode. Então, às vezes a gente tem que ser, mesmo com dor no coração, tem que ser firme e forte. Porque senão vão falar, mas você não viu? Você não falou que isso não devia ter feito? Então, além de tudo, ainda a gente tem culpa. Olha como é difícil. Não é muito fácil, não. Mas, às vezes, dependendo da pessoa, esse sofrimento, essa busca, é necessária para despertá-las, mas é também para impulsioná-la. Porque, às vezes, você está aqui, um empurrão te faz ir para frente, te faz acordar, um chamamento te desperta. E se ninguém te dá trela, se você não se abrir, você vai continuar. Agora, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está indo fazer análise, né, que fala. E ela fala, não importa com quem é, tem que ter educação, mas o que você não quer para você, o que você não gosta, fale, porque senão você fica entrando lá na sua caixinha de lixo do inconsciente e você fica se martirizando sem saber por quê. E é por causa de você não ter falado alguma coisa que você devia ter falado para a pessoa. Então, quando é para falar sim, é sim, quando é para falar não, é para falar não. Agora aqui diz também, então, às vezes o empurrão é para impulsionar a pessoa, porque de repente é a única maneira da pessoa se tornar forte, justa, responsável, amável e fora outras coisas mais. Eu acho que era de muita importância eu falar sobre nós mesmos, porque tem grandes mestres que vêm aqui e falam sobre a história dos livros, mas eu sempre busco saber o que o ser humano está precisando, o que o ser humano está precisando ouvir. E falei ainda ontem com o meu amigo Edson, que é um frequentador da casa, às vezes a pessoa pode não gostar, mas muitas pessoas se oferecem para trabalhar na casa, e eu gosto de muitas pessoas, mas o gostar é uma coisa, e eu ver a qualidade da pessoa para trabalhar é outra coisa. Então eu tenho que buscar a qualidade, aquilo que a pessoa é, a energia que aquela pessoa tem, porque tem gente que quer trabalhar, mas se tem uma festa não vem, se tem um jogo não vem, se vai viajar, que tem gente que ganha até passagem, olha, 2, 3 dias no céu. Então, quer dizer, pessoa que não está querendo status, mas não está querendo ser uma espírita cristã, abraçando uma casa como a nossa. Então, é muito importante, todo mundo tem o direito de ter férias, tem o direito de viajar. Se fica doente, deve avisar. Se vai viajar, avisa um pouco antes para a gente pôr outra pessoa no lugar. Como uma pessoa, porque eu quero trabalhar na casa, porque eu quero trabalhar na casa.
começou, faltou. Por quê? Porque veio uma freguesa, eu tive que atender. Eu falei, olha bem, quem quiser trabalhar na casa, precisa entender que os espíritos vêm na hora aqui, aqueles que estão programados para trabalhar nessa casa, os espíritos evoluídos, nossos irmãos do plano maior. E as pessoas que vêm se tratar, elas vêm na hora para ser tratada. E nós somos ferramentas. Sem ferramenta, como que vai se fazer um trabalho? Então eu falei, primeiro acerte a sua vida, depois, quando você já puder marcar a hora que você pode atender, a hora que você pode vir na casa, volte a falar comigo. Não está certo assim? Eu acho que é a maneira que eu aprendi nesses anos todos de vida espiritual, é o que eu estou procurando fazer aqui na casa. E eu peço aos meus queridos servidores, que são servidores de Deus, porque todos nós trabalhamos para Deus, eu peço a eles, busquem aprender, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Meu pai estava tocando folhinha, cantando, e teve um problema, rompeu a veia do coração e morreu. Então eu falo, busquem aprender, para que quando eu não estiver aqui, vocês possam fazer a mesma coisa. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora nós vamos então aproveitar, fazer o nosso tratamento espiritual. Vem os servidores aqui.